Fala, casais! 3 lições que eu aprendi sobre dinheiro trabalhando 14 anos na instituição financeira Santander. Essas 3 lições vão fazer com que vocês também ganhem bastante dinheiro na carreira e naquilo que vocês estão construindo como casal. Nós sabemos que o pilar financeiro é fundamental na vida de um casal e é sobre ele, fazer mais dinheiro e lições sobre dinheiro que nós vamos falar nesse vídeo. Antes de nós começarmos esse conteúdo, eu quero te fazer um convite a fazer parte daquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Eu, Vinícius e Ana Paula, minha esposa, estamos construindo esse projeto e queremos te convidar a fazer parte dessa missão junto conosco. Você pode fazer isso curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal e vamos então aprender as 3 lições que vão fazer vocês também ganharem mais dinheiro na saúde financeira. Para falar sobre as 3 lições, eu preciso te contextualizar um pouco sobre a minha história. Eu entrei na instituição financeira Santander, na verdade no Banco Real, quando eu tinha 14 anos de idade, de 14 para 15 anos de idade. Nesse processo, o Santander adquiriu o Banco Real e eu me tornei funcionário do Banco Santander. Desde então, foram 14 anos construindo uma carreira dos 14 aos 29, 30 anos de idade, construindo uma carreira como bancário. Nesse processo, eu passei de um salário de R$ 327 lá no comecinho como jovem aprendiz, fui para estagiário com R$ 1.500, R$ 1.700 e posteriormente fui contratado com R$ 3.000, R$ 3.500 aproximadamente. Esse foi o início da minha jornada como bancário, uma carreira que eu não tinha nem ideia que entraria no banco, mas graças ao processo seletivo de jovem aprendiz, eu entrei nessa instituição financeira multinacional que nos trouxe grandes oportunidades e nos fez prosperar como casal e como família. E a primeira lição que eu aprendi sobre dinheiro na instituição financeira é que nem sempre o maior ou melhor currículo vence uma disputa de uma vaga ou de uma oportunidade que esteja diante dos seus olhos. Eu confesso para vocês que já vivi muitas crises e complexos de inferioridade em relação a esse assunto. Por quê? Eu venho de um lugar muito humilde, muito simples, na zona norte de São Paulo. Então, a minha formação acadêmica foi numa faculdade mediana, se comparado aos bancários que existiam no setor que eu estava. Eu trabalhava numa área administrativa em que as pessoas que estavam dentro daquele ambiente tinham PUC, Mackenzie, USP, faculdades extremamente relevantes do nosso país. E naquela época, nós tínhamos sim um critério muito forte sobre o tipo de faculdade para a contratação de pessoas. Eu vivi processos de fato ter crises de pensar, cara, as pessoas não vão querer contratar alguém que fez faculdade na FMU, por exemplo, que foi o meu caso. Foram questões que eu passei. Só que ao decorrer da minha carreira, eu percebi que as pessoas não olhavam só o currículo. Na verdade, algumas eram contratadas pelo currículo, mas por conta de comportamento, relacionamento, a forma como lidavam com o ambiente de trabalho e equipe, elas eram demitidas, apesar dos seus bons currículos. Mesmo tendo um currículo muito mais simples, através de dedicação e empenho. Por exemplo, quando me pediam uma tarefa em que eu tinha que ficar um horário a mais daquele que eu era pago para ficar, eu não tinha problema algum, eu entregava sempre mais do que estavam me pedindo. Esse foi um padrão de comportamento que eu adquiri ao longo do tempo. Então, mesmo não tendo um ótimo currículo, eu era um cara que entregava mais do que me pediam. Dentro desse mesmo processo, eu tinha um coração extremamente ensinável. E isso me fez ganhar muito dinheiro no banco. Essa foi uma lição muito preciosa. Tenha um coração ensinável. Tem muitas coisas que nós nunca ouvimos falar e tá tudo bem dentro do seu ambiente de trabalho você falar, isso eu nunca ouvi, você pode me ensinar, você pode me explicar. Muitas vezes nós temos medo de demonstrar que não sabemos algo e deixamos passar uma oportunidade incrível de aprender o que de fato nós não sabemos. Ao demonstrar esse coração ensinável, uma entrega extravagante acima do que me pediam, isso tornou o ambiente muito favorável, porque as pessoas sabiam que se me pedissem, mesmo não tendo conhecimento, eu correria atrás, e mesmo sendo uma entrega simples, sempre estava buscando entregar mais do que me pediam. Isso, consequentemente, na minha carreira, foi fazendo com que os olhos de outras áreas e outras pessoas
gostassem do meu trabalho e o meu currículo não fosse mais o primeiro critério de avaliação, mas sim o meu comportamento e atitude dentro da instituição financeira, o banco. E falando em fazer mais dinheiro, deixei esse card aqui para vocês aprenderem também a fazer o dinheiro sobrar com o orçamento que vocês possuem hoje. Não deixem de assistir esse vídeo que vai complementar essas 3 lições que estamos falando aqui. A segunda lição que eu aprendi sobre dinheiro na instituição financeira é que quem se antecipa sobre os fatos consegue ir mais longe e fazer mais dinheiro. Olha só, eu trabalhava numa área operacional, inteligência de dados para a área comercial. Eu era uma pessoa bastante tímida, em que eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não tinha essa aptidão comercial. Eu pensava que para ser vendedor era um talento, até que eu descobri que isso tudo era grandes crenças em relação ao dinheiro, em relação ao nosso comportamento. E aí, olhando para a minha carreira, eu pensei, para fazer mais dinheiro no banco, eu preciso me movimentar para as áreas que de fato pagam mais, se esse é o meu desejo e interesse. Eu estava numa área operacional. Para se fazer mais dinheiro na área operacional, levam-se mais anos do que numa área comercial. Nesse processo, eu me desafiei. Antes mesmo de ir à área comercial, eu me antecipei a um fato que eu gostaria da área comercial e comecei a tirar certificações sem que ninguém soubesse. CPA 10, CPA 20, são certificações bancárias que me deram antecipação a uma futura vaga que poderia aparecer. Essa lição sobre antecipação foi primordial em diversos momentos da minha carreira para que eu pudesse fazer mais dinheiro no banco, transicionar de áreas que eu tinha pouco conhecimento. Então, imagina uma pessoa do operacional indo para o comercial. Eu me lembro do primeiro dia em que o meu antigo chefe me chamou e falou: Vinícius, as suas competências até hoje foram tratadas de uma seguinte maneira, da área operacional. E agora você vai para a área comercial. Outras competências, hábitos serão necessários para que você consiga desenvolver uma carreira de sucesso. E essa frase ficou no meu coração: desenvolver competências. Competências de ligar para os clientes, saber falar, comunicar, ter uma comunicação clara, assertiva, um plano de ação. Tudo isso foram competências necessárias a serem desenvolvidas nesse novo desafio de uma área comercial. Mas a nossa segunda lição está em anteciparmos os fatos. Quem antecipa, governa. A terceira lição sobre dinheiro que eu aprendi é: domine o seu dinheiro, governe sobre o seu dinheiro, ou ele te fará um escravo. Eu vi bancários ao longo de uma carreira que ganhavam muito e estavam completamente endividados. Eu vi bancários que ganhavam pouco e estavam com uma vida plena, feliz financeiramente. O dinheiro não é sobre o quanto temos ou não. E isso eu aprendi na prática, não só vendo a vida de clientes, como também a vida dos bancários que trabalhavam com os números de outras pessoas. Domine sobre a sua vida financeira para que você não se torne escravo dela. Dentro disso, considere o seu estilo de vida a construção do seu patrimônio financeiro, das suas reservas, para que você não seja escravo do seu emprego. Considere na sua saúde financeira um orçamento flexível, em que você não tenha tantos custos com casa, carro, estilo de vida, mas tenha um orçamento flexível para que vocês vivam experiências, mas não deixem de construir reserva de segurança, patrimônio financeiro. Por que eu te falo isso? Ao dominar a vida financeira, me possibilitou, após 14 anos, fazer uma transição de carreira, pedindo as contas do banco, agradecendo e sendo grato por tudo que eu tinha passado, mas encerrar um ciclo para viver um propósito de vida, que é construir esse canal junto com vocês sobre finanças para casais. Se eu não tivesse me preparado financeiramente através dos recursos que eu recebia, se eu simplesmente ganhasse tudo e gastasse tudo, dificilmente eu teria coragem de pedir as contas e simplesmente sair do banco para construir um empreendimento, fazer algo novo.
O dinheiro não dominava a minha vida e meu estilo de vida não me tornava escravo das minhas finanças. Isso é muito importante na vida dos casais. Usem e dominem sobre o dinheiro para que vocês não se tornem escravos da vida financeira de vocês. Essas são apenas 3 lições nesse vídeo. E eu queria saber, você quer aprender mais lições ao longo dessa carreira? Tem muitas mais, nós podemos compartilhar. Se esse vídeo fez sentido para vocês, comenta aqui embaixo se vocês querem ouvir mais lições sobre essa carreira de bancária, a experiência de trabalhar numa instituição financeira como o Santander, e eu quero compartilhar com vocês com a maior alegria. Coloca aqui nos comentários para nós interagirmos juntos. Para encerrarmos esse vídeo, eu quero te convidar a deixar o seu like, a se inscrever no canal e fazer parte conosco daquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. E eu estou deixando para vocês aqui outros vídeos, uma playlist para que vocês mergulhem no assunto finanças para casais e cresçam como um casal nas finanças de vocês.